E se você é investidor do Deva 11, assim como eu tenho certeza que você está no prejuízo. Só para vocês terem uma rápida noção, eu cheguei a ficar menos R$ 6.000 nesse fundo imobiliário. Então eu tenho um eterno ódio por ele. Mas muita gente vem me perguntando sobre ele, sobre como que está a situação atual dele, que eu não tenho boas notícias, e também se tem como você recuperar uma parte do prejuízo que você tem. Porque só para vocês terem uma noção, hoje ele está custando cerca de R$ 28. Bacana. No último mês está caindo cerca de 13%. E neste ano, aqui nos últimos 12 meses, está caindo cerca de 28%. E o que, que acontece? Por mais que você seja uma pessoa que conseguiu comprar ele nos últimos 12 meses, ainda assim você vai ter um prejuízo. Agora, se você comprou ele que nem eu lá no começo, lá, bem quando ele estava custando acima dos seus R$ 100, cara, infelizmente para você eu tenho uma péssima notícia. Você não vai conseguir recuperar 100% desse dinheiro. Tem como você fazer algumas estratégias com essas cotas negativas que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. É uma estratégia com o pessoal que tem um pouco mais de patrimônio e que tem uma estratégia um pouco mais avançada, que eles fazem isso com os fundos imobiliários. Então, cara, se você é iniciante e não sabe do que eu estou falando, fica aqui que eu vou te dar algumas dicas para vocês. Agora, a gente já viu o preço dele e sabe que tá uma porcaria. O grande ponto é que ele também paga dividendos, tá? Então, se você ver aqui, olha, nos últimos 12 meses ele pagou cerca de 18% de dividendo e no último mês pagou cerca de 1,21. Cara, na questão de dividendo do Deva 11, ele é um dos melhores fundos imobiliários para dividendo. Sempre pagou muito dividendo desde a sua criação. O grande ponto é do que? Se você observar bem aqui ó, no seu período máximo, você vai ver o que? O seu dividendo vem caindo cada vez mais e, consequentemente, o preço da sua cota também. Então você vai ver o que? Quando ele pagava aqui acima de R$ 1, ele custava aproximadamente aqui, ó, R$ 100, 120, 130. Depois aqui estava custando cerca de 80. Depois aqui estava custando cerca de 50. E agora, cara, o preço dele está caindo cada vez mais. Então, nesse gráfico aqui, tem uma coisa que engana muito, muito, muito o investidor, que é o quê? Que é o dividend yield, que é essa barrinha verde aqui, tá bom? Que vocês estão vendo. O grande ponto é do quê? O que significa esse dividend yield? O dividend yield nada mais é do que o preço da cota que ele está sobre o valor que ele está distribuindo. Então, se o fundo em si está distribuindo ali muito dividendo, não significa necessariamente ali que o seu dividend yield vai estar alto por conta do preço da sua cota. Só que o que acontece? Quando a gente olha primeiro momento para ele, a gente vai achar que é mil maravilhas, que está muito bom, que está muito bacana, o dividendo acima de 1%, quem que não quer? Só que é aí que vem a pegadinha. Cara, o fundo tá pagando cerca de 19% ali nos últimos 12 meses, tá? Porém tá caindo mais de 30, cara. É essa que é a grande porcaria aqui do Deva 11 e que engana todos os investidores com isso. Então tome muito cuidado, não compra fundo imobiliário olhando somente dividendo yield, porque se tu comprar, tu vai estar no negativo. Eu esqueci de pedir aqui para vocês. E se inscreva no canal aqui e comente quantas cotas que vocês têm do Deva 11. Agora a grande pergunta que vocês devem se fazer é o quê? O Deva 11 tá melhorando, tá piorando e o que que precisa acontecer para que ele volte a ter lucro e também o que fazer com suas cotas no negativo, tá? Então são várias perguntas. Primeira coisa, abre o retor gerencial. É onde está todas as informações dele aqui, essenciais para a gente. E a gente tem várias coisas para falar desse retor gerencial, mas principalmente desse ponto aqui, olha. Desse status dos ativos. Você vai reparar o quê? Que esses 20% de dividendo yield que ele está pagando nos últimos 12 meses é referente ao quê? Apenas 30% do fundo. Então é assim, o fundo tem o potencial de pagar muito mais dividendo? Tem. O fundo tem um potencial de decolar o preço da sua cota? Tem. O fundo tem um potencial de ir para quase triplicar o dividendo que ele está pagando hoje? Tem. Então, o fundo, querendo ou não, na teoria, ele tem um potencial muito grande. Porém, na prática, o que mata o Deva 11? É isso daqui, olha. Cerca de 60% em carência de juros e 8% inadimplente. O que acontece, tá? Toda vez que você faz a parte ali, por exemplo, de emprestar dinheiro para alguém, que nem no caso do Deva 11, você tem que pegar alguma garantia, tá? Então imagina só, o cara lá pega um dinheiro com um cara ali da esquina, ele vai ter que dar alguma garantia, se é que vocês me entendem. Cara, o ponto é de que o Deva 11 emprestou e não exigiu garantia nenhuma.
Então, por isso que esses CRIs em carência de juros não se mexe. Porque se o fundo realmente tivesse feito um bom empréstimo ali para um bom devedor, com certeza teria garantias e já teriam sido executadas. Então, o principal problema do DEVA 11 é esse. Ele emprestou dinheiro para qualquer um, agora não consegue executar a garantia porque não tem e também não consegue fazer mais nada em relação a isso. Só que o que é mais agravante do que isso? Antes de eu pegar e falar para vocês do que você pode fazer com as cotas dele mesmo no negativo. Que é isso aqui, olha. Isso aqui é de julho, tá bom? Nós estamos em setembro. E esse daqui, olha, é referente ao mês de janeiro. Então, primeira coisa, demora muito para lançar os dados reais do fundo. E se você reparar, olha, que em apenas 6 meses, esses CRIs que estão em dia caiu de 32,6% para 30%. Você pode achar que 2% é pouca coisa. Cara, mas faz a total diferença. Em um fundo bilionário, 2% não vai representar ali R$ 20 ali. Vai representar milhões. Então, tome muito cuidado. Ah, caiu só 2%? Beleza, só que isso é um indício ali, é a ponta do iceberg de tudo que está caindo ali por baixo. Então, basicamente, o DEVA 11 não está dando sinais de melhora. Tem um potencial ali muito grande para conseguir subir? Tem, sim, isso é verdade. Porém, não mostra sinal nenhum de melhora no fundo. E agora, vem a grande pergunta aqui de US$ 1 milhão. O que fazer com as suas cotas se você está perdendo dinheiro com ele? Cara, a única opção que é viável, que dá para você utilizar, é do que? Quando você investe em fundo imobiliário e tem ali algum fundo imobiliário com lucro, você não pode vender ele, porque senão você vai ter que pagar um imposto de renda muito alto sobre esse lucro. Então, o que você pode fazer se você tem DEVA 11 no prejuízo? Vende um fundo imobiliário que está no lucro e vende cotas do DEVA 11 para você abater no imposto de renda. Essa aqui é a única solução.